Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos nesse ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertemos das trevas da ignorância. E é exatamente por isso e para isso que aqui nos encontramos mais uma vez, dando continuidade nessa busca pelo conhecimento da verdade. Gratidão a Deus por mais esse momento. Gratidão a Deus por esse corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nessa escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por sua misericórdia, bondade, justiça, amor, tudo ao infinito. Deus, na condição de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, vem nos concedendo todas as oportunidades de que necessitamos para a nossa melhoria. Não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele por ter vindo à Terra e nos deixado este maravilhoso código, estes maravilhosos ensinamentos, esse maravilhoso Evangelho, Evangelho de luz na nossa vida. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória multimilenar. Esses abnegados mensageiros do Cristo que estão constantemente caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas, através das boas intuições que eles sempre nos enviam. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez, felizes por mais essa oportunidade, agradecidos a Deus por ter nos concedido mais essa oportunidade de estudos. E hoje estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos estudando acerca de possessão. Capítulo 9, acerca da intervenção dos espíritos na vida corporal ou no mundo corporal. No nosso último encontro, estudamos o primeiro questionamento, o questionamento 473, acerca de possessos ou de possessão. E hoje, dando continuidade a essas reflexões, estudaremos a questão de número 474. Nesse questionamento, Kardec direcionou à espiritualidade superior a seguinte indagação. Conforme vimos no último estudo, o primeiro acerca desse assunto, que não é possível um espírito coabitar um corpo já existindo outro espírito ligado a ele, ou seja, um espírito desencarnado não toma de conta de um corpo, ele não entra em um corpo. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca desse assunto, formulou o seguinte questionamento: se não há possessão propriamente dita, quer dizer,
coabitação de dois espíritos no mesmo corpo? A alma pode se encontrar na dependência de um espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que sua vontade esteja, de alguma sorte, paralisada? Será que isso é possível? Porque, conforme já sabemos, não é possível um espírito desencarnado tomar um corpo físico de um espírito encarnado. Não é possível existir essa coabitação. Mas aí Kardec quis saber se é possível uma alma se encontrar na dependência de um espírito, alma encarnada, espírito desencarnado. Apenas essa diferenciação para efeito didático: alma enquanto encarnada e espírito enquanto desencarnado. Então é possível uma alma que está ligada a um corpo físico, ela ficar na dependência ou se encontrar na dependência de um espírito desencarnado, ou seja, estar a ele subjugada? Isso sim é possível, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós: sim. E esses são os verdadeiros possessos. Então essa subjugação, essa dependência de uma alma encarnada a um espírito desencarnado, sim, isso é possível. E isso acontece com frequência entre nós. E aí eles acrescentam: mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta. Então só é possível acontecer essa subjugação com a participação do espírito encarnado, ou seja, da alma encarnada, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Seja por sua fraqueza, seja por seu desejo, seja por seu desequilíbrio. E ainda eles acrescentam: tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. Então aqui eles acrescentam que, em especial naquela época, mas isso acontece até os dias de hoje, em se classificar como sendo uma criatura que está em estado de possessão, um epiléptico, ou uma criatura que está em estado de loucura, e que na verdade não estão, e que nesse caso eles não precisam de um exorcista, como em muitas situações se praticam, ou se praticavam até os dias de hoje, ainda se pratica. Eles precisam de médicos, precisam de medicamentos. E aí Kardec acrescenta: a palavra possesso, em seu sentido vulgar, ou seja, no seu sentido comum, corriqueiro do dia a dia, supõe a existência de demônios, entre aspas, esses demônios, que na verdade são espíritos desencarnados, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, por isso essa denominação demônios, ou seja, espíritos de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido, conforme havíamos dito, não existem demônios, aquilo que classificamos ou que denominamos popularmente como sendo demônio, na verdade são espíritos ignorantes, são espíritos rebeldes, são espíritos maus.
Então eles esclarecem que não há demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possesso segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, aquilo que se classifica ou que se classificam como sendo uma possessão não passa de uma subjugação, seja uma alma subjugada por um espírito ou por vários espíritos maus. Então, assim, fechamos este parêntese com essa citação da questão 474. E na sequência, ampliando e aprofundando as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 15, do volume número 10, da coletânea composta por 20 volumes. Abrindo parêntese para abraçar os irmãos e as irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando a todos e a todas em nome da nossa irmã Tânia Frazão. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Então, assim, fechando este parêntese, voltamos ao livro de volume número 10, Filosofia Espírita, Miramês e o médium João Nunes Maia. E esse capítulo número 15, que tem como título Dependência, ou seja, uma alma dependente ou subjugada por um espírito mau, por um espírito ignorante, por um espírito rebelde em relação à lei natural. Então, assim, esse espírito amigo já começa nos esclarecendo, assim como nos esclareceu Kardec, acerca da palavra possesso. Então ele diz, a palavra possesso é apenas força de expressão, de sorte a entendermos uma profunda simbiose de dois espíritos que se afinizam. E falamos acerca disso ontem. Afinidade, afinização de um espírito e uma alma, um espírito desencarnado e uma alma encarnada. Então aqui ele fala de profunda simbiose de dois espíritos ou mais, porque essa simbiose pode envolver um espírito ou alma encarnada e mais de um ou diversos espíritos desencarnados. E em se tratando apenas de dois, um encarnado e um desencarnado, Miramês diz que os dois têm muito em comum, igualmente de sentimentos nos seus roteiros percorridos e a percorrer. Existem as sessões de desobsessão nas casas espíritas. Sim. Tratamento. Esclarecimento para encarnados e desencarnados. Então existem nos centros espíritas as chamadas reuniões de desobsessão, muito válidas quando levadas a sério. Então existem as sessões de desobsessão nas casas espírita e essas sessões são muito válidas. No entanto, é preciso que se entenda que o primeiro a ser educado é o encarnado. Ambos precisam de educação, mas o primeiro
e maior necessitado de educação, de esclarecimento, é o espírito encarnado. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que é preciso que se entenda que o primeiro a ser educado é exatamente a alma encarnada, porque ela haverá de promover para seu bem-estar mudanças nos seus sentimentos mais profundos. Sendo assim, existem os pensamentos secretos que alimentamos e que temos prazer de sentir, e são eles que criam uma linha de comunicação com os espíritos das trevas e a nos induzir para a possessão ou subjugação. Então é por isso que Miramês usa a terminologia educação, educação evangélica. Porque uma vez o espírito encarnado estando ou alcançando, ou a caminho pelo menos dessa educação, ele mudará os seus pensamentos, ele mudará a sua faixa vibratória, elegendo outras companhias para a sua vida. A possessão é capaz de tirar devagarinho ou devagarzinho a nossa consciência, cedendo lugar a uma consciência estranha a dominar nossa vida. Então, uma consciência estranha vai tomando conta de nós, vai tomando conta do ambiente. Então, ele fala de cedendo lugar a uma consciência estranha a dominar a nossa vida. Em muitos casos, diz esse espírito amigo, que em muitos casos ficamos dependentes de maneira profunda da companhia de entidades espirituais. Então, nessas situações, se porventura o espírito obsessor se afastar, aquele que se encontra na dependência do espírito obsessor sentirá até falta. Tal a dependência é como se fosse uma droga. E aí ele segue dizendo que muitos dizem que os verdadeiramente possessos ficam completamente inconscientes, mas não é assim. Ninguém, por lei espiritual, rouba a consciência do outro. Então aqui Miramês diz que não é assim, não fica completamente inconsciente, porque na lei espiritual, na lei do mundo espiritual, não é possível um espírito roubar a consciência do outro, seja encarnado ou desencarnado. Nas profundezas dos pensamentos está a liberdade de pensar. No entanto, podemos encontrar a resistência dos que nos dominam pela compatibilidade de ideias, mas repetimos, nunca caímos em inconsciência total. Então aqui ele lembra que por mais profunda seja a subjugação de um espírito desencarnado em relação a uma alma encarnada, jamais o espírito tomará conta completamente da consciência daquele encarnado. Quando por vezes o encarnado parece estar em inconsciência, como vulgarmente se fala, o espírito se encontra ativo. Ou seja, ali no corpo físico é como se o encarnado estivesse em completa inconsciência. Mas o espírito, ele continua ativo. No entanto, a alma se encontra sem condições de se expressar
por deformidade ou desequilíbrio do aparelho carnal. Então o espírito continua ativo, mas por deficiência do aparelho, do instrumento carnal, a alma não consegue se expressar. É como se tivesse sido dominada completamente pelo desencarnado. Mas conforme vimos nas palavras de Miramês, isso jamais acontecerá. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira: em se falando de dependência, encontramos pessoas encarnadas, uma dependente da outra, em muitas circunstâncias, e às vezes se demoram nesse processo, uma esperando da outra para se completar e viver. Quantas pessoas nesse mundo, no plano físico, encarnados ou pessoas encarnadas, estão dessa forma, conforme Miramês nos lembra, uma na dependência da outra, uma esperando a outra. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: é falta de personalidade, é falta de equilíbrio emocional, porque não podemos ficar na dependência de uma outra pessoa, estando em condições de tomar decisões. Conforme aqui nos lembra Miramês, é falta de personalidade, é falta de equilíbrio emocional, porque cada consciência é um mundo diferente que deve ter sua independência espiritual. Sendo assim, diz esse espírito amigo, é nesse sentido que Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos tornará criaturas livres. Sendo assim, precisamos conhecer a verdade, ou pelo menos nos esforçarmos para tal, para que a liberdade possa chegar, mesmo que seja devagarzinho, pouco a pouco, ao longo da nossa trajetória para a nossa felicidade. Porque não temos condições e não iremos alcançar de uma vez, de um salto só, a verdade. E aí ele diz: bem sabemos que os elementos nobres não se misturam, e essa nobreza espiritual haverá de ser conquistada pelas almas, para que elas não atraiam companhias inferiores. Sendo assim, esse espírito amigo acrescenta que existem certas provações que nos parecem possessões, dado o corpo vir com certas deficiências, de modo que a fraqueza leva a criatura a ser dominada pelos espíritos equivocados. Como já tem a alma muitos inimigos do passado, ela sofre a influência desses companheiros que ainda residem nas sombras. Quem de nós não tem inimigo? Pode ser que você diga que não tem nenhum inimigo na atual existência, mas será que ao longo da nossa trajetória, em especial no mundo espiritual, no mundo das sombras, será que não temos alguns inimigos que criamos por ignorância ao longo da nossa caminhada? E aí ele acrescenta: tu tens um corpo e deves cuidar dele. Sim, nós temos um corpo à nossa disposição por graça e misericórdia de Deus. E precisamos cuidar desse instrumento com o maior cuidado, com o maior carinho. E aí ele orienta: faze dele teu conhecido
porque um corpo fortalecido com uma mente dotada de conhecimentos espirituais terá facilidade de resistência bem maior para que possas te libertar dessas companhias indesejadas. Lança mão da fraternidade, aquela que não desconhece o amor, no sentido da caridade circular em teu coração. Então aqui Miramês nos lembra que nós temos um instrumento maravilhoso que conhecemos com o nome de corpo físico e precisamos cuidar desse instrumento, porque é a ferramenta que o Senhor nos concedeu nessa atual existência para que possamos trabalhar a nossa melhoria. E usando esse instrumento, trabalhando a nossa melhoria, nos lançando na prática da fraternidade, na prática do amor, nós iremos nos libertando das trevas da ignorância e também das garras desses nossos irmãos que ainda se encontram no mundo das trevas e que querem nos prejudicar ou que querem nos levar para o mesmo caminho ou para próximo deles, para fazermos companhia a eles. Não julgues a ninguém, não calunies teus companheiros, nem ofendas aos teus semelhantes. Então, se queremos melhorar, se queremos caminhar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, a passos mais largos, não julguemos a ninguém, não caluniemos os nossos companheiros de jornada, nem ofendamos a quem quer que seja. Porque o tempo aqui neste plano, ou nessa vida no corpo físico, o tempo é tão curto. O tempo é curto para consertarmos a nós mesmos, e se empregarmos esse tempo para vigiar a vida alheia, ficaremos envolvidos no próprio mal dos outros e passaremos a sofrer as consequências de todos os males que ideamos. Em especial nos dias de hoje, com essa facilidade que temos em nossas mãos de tecnologias, as chamadas redes sociais, se não mantivermos a vigilância em relação ao nosso comportamento, nós ficamos ou ficaremos a maior parte do tempo que é patrimônio de Deus, não é nosso, o tempo. Conforme diz Emmanuel, é um capital de altíssimo valor. Então, se não colocarmos em prática da forma correta os ensinamentos de Jesus, quando ele nos fala acerca da necessidade da vigilância, nós desperdiçaremos ou administraremos mal o tempo, esse patrimônio de Deus, vigiando a vida dos outros e não cuidando da nossa. Conforme lembra Miramês, o tempo é curto para consertarmos a nós mesmos. Se já é tão difícil nós consertarmos a nós mesmos, por que ficarmos julgando as outras pessoas ou querendo consertar as outras pessoas? Então é por isso que Miramês nos lembra que o tempo é curto para consertarmos a nós mesmos. E se empregarmos esse tempo para vigiar a vida dos outros, ficaremos envolvidos no próprio mal dos outros e passaremos a sofrer as consequências de todos os males que ideamos. E aí ele nos orienta, por último, encerrando essas reflexões: foge de toda dependência, a não ser a de Deus.
que o Cristo nos ajudará nos processos de libertação do mal que se aproximar de nós. Então aqui esse espírito amigo nos orienta para que busquemos constantemente essa fuga de toda e qualquer dependência de espíritos encarnados ou desencarnados. A única dependência que não temos condições de deixar ou de fugir dessa dependência é a dependência de Deus. Que o Cristo nos ajudará nos processos de libertação do mal que se aproximar de nós. Então busquemos a nossa melhoria, busquemos a nossa transformação, conforme nos orienta esse espírito amigo, para que possamos nos libertar das trevas da ignorância e, em especial, nos libertarmos desses espíritos ignorantes que querem ou que porventura busquem ou venham buscar nos subjugar. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal mais uma vez a todos e a todas. Muito obrigado por sua presença, por sua companhia.